Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Boa. Então vamos para mais um dia de SSI e hoje eu gostaria de apresentar o Breno Nogueira. Ele, junto com o Hype, vai apresentar Bicho-Papão da AI e Por que Não Temer. Então, palmas para ele. Então, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está aqui, para quem está aí de casa, obrigado por aparecer aqui. Para quem me conhece, olá. Para quem não me conhece, eu sou o Breno. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre IA. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre como as IAs elas estão tendo o seu momento aqui no agora na nossa cultura e especialmente aqui nos nossos trabalhos, tá? Ultimamente a gente está com esse pensamento, né, de que as IAs são uma coisa tão fora desse mundo, né, que elas são meio que uma coisa meio misteriosa, um monte de zeros e uns que faz um monte de coisa, escreve textos, produz imagens, produz vídeos, e eu quero desmistificar isso um pouquinho hoje, tá? Então aqui estamos eu e a nossa querida Estela, que é aqui o mascote aqui do Hype, a gente vai apresentar para vocês aqui um pouquinho disso, tá? Certo. Hoje a nossa apresentação vai ser de 6 partes, tá? Aí eu vou contar uma historinha em cada parte e depois eu vou abrir para qualquer questionamento que vocês tiverem. Pode ser? Beleza? Um pouquinho de mim. Como eu falei, sou Breno Nogueira. Eu sou desenvolvedor de automações na IBM. Sou técnico de informática pelo Instituto Federal. E hoje estou aqui sendo graduando aqui de SI. Faço parte aqui também do Hype, aqui da entidade do Hype, em que a gente faz estudos de IA, de dados, de machine learning. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre IA, machine learning, dados, qualquer coisa nesse sentido, a gente aqui pode te ajudar. A gente tem aqui 2 pilares, né? Opa, meu Deus. Ixi, eita. Apertei coisa ruim aqui. Desculpa. Tem umas técnicas aqui. Aqui a gente tem 2 setores, tem 2 pilares, né? São setores em que a gente faz várias atividades, né? Por entre o Hype, e o de estudos, em que as pessoas se separam entre dar aulas sobre IA, machine learning, qualquer coisa de dados que vocês queiram, e tem pessoas que aprendem, que é o nosso dojo, tá? Então, qualquer coisa que você queira, aqui dentro dos estudos também a gente faz vários projetos práticos sobre IA, PNL, visão computacional, tem várias coisas legais, tá? Aí aqui, se vocês quiserem seguir a gente, no Hype, que daqui a pouco a gente vai ter uma seleção de novos membros, né? Daqui a pouco. Aí a gente vai colocar lá no Hype, tá? Nos setores que a gente tem lá, tem de comunicação, né? Que a gente faz aqui todas as comunicações da entidade para o público. Gestão de pessoas, que a gente maneja todos os nossos recursos aqui de pessoas, seleciona cada um para os seus setores. De conteúdos, que é o melhor setor, ok, é porque eu estou nele. Mas aqui a gente faz vários conteúdos aqui para o pessoal aprender, faz o conteúdo de eventos, faz conteúdo de estudos, é bem legal. E a gente também, se você quiser dar aula, aqui também é onde a gente faz. E o de eventos também, né, que eles que fazem todos os eventos aqui do Hype, os workshops para abertos para o pessoal, workshops internos. Então tem bastante coisa legal se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá? Então, Estela aqui falando, quero você para o Hype, venha para cá. Então, mais uma vez aqui, hype.usp, se vocês estiverem interessados, só ir lá, tá? Bom, carteiradas e anúncios à parte, vamos para a nossa apresentação. Então, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês o que é uma IA, certo? Vocês já devem saber, né, o que é uma IA, mas eu quero dar uma desmistificada nelas. A gente vê uma IA como meio coisa que um robô, né, uma coisa meio sem alma, meio que vai roubar tudo nosso, da nossa humanidade, que vai destruir a humanidade. Mas vamos ver se é tudo isso mesmo. Eu quero começar com Dota. Dota, Breno, o que isso tem a ver? O que vocês acham que Dota tem a ver com IA? Alguém pode me dizer o que Dota tem a ver com IA? Dota 2? Nada, né? Teoricamente. Mas eu disser que tem uma empresa que, antes de ser uma gigante da IA, fazia bots de Dota. Vocês acreditariam? Que empresa seria essa? Alguém chuta? A OpenAI. A OpenAI fazia bots
em um dos projetos deles, eles fizeram um bot chamado OpenAI 5, que era um modelo de reinforcement learning que ensinava robôs a jogar Dota. E eles ganharam de um time competitivo de Dota 2, tá? E aí depois de um tempo, né, eles foram bem longe disso, né? Eles criaram um produtinho que talvez vocês conheçam, talvez não, que se chama GPT, não sei, talvez vocês conheçam. O GPT-2, ele começou um pouco meio estranho, né? Ele era muito revolucionário para a época. Você colocava qualquer coisa lá, ele tinha uma resposta na hora para você. Mas ele era ele tinha suas limitações, era um modelo pequeno. Então, às vezes, se você dava um prompt muito grande, ele começava a falar besteira. Às vezes ele tinha um sotaque meio estranho. Então, não era uma coisa muito fluida, né? Era um brinquedinho legal, a gente gostava de brincar com ele. Tinha até alguns subreddits que faziam que todas as postagens eram só de GPT-2, então era uma doideira completa, assim, de IA respondendo IA. Mas o GPT foi legal, foi um brinquedinho legal. Mas aí, depois de um tempo, veio o quê? O GPT-3, né? Aí nasceu o nosso bicho-papão. O GPT-3 foi muito maior. Ele foi de 2 bilhões de parâmetros para 175 bilhões de parâmetros, o que é, tipo, uma coisa de outro mundo para a época. Então, nesse meio tempo aqui, a gente começou a ter aquele preocupação. Que ele começou a falar muito bem, né? Começou a ter falar como se fosse humano de verdade. Tinha um fact-checking muito mais afiado, assim. Aí a gente começou a se perguntar, será que a gente está agora, não era das máquinas mesmo? Agora a gente vai morrer? Nossa, agora, putz, eu perdi meu emprego. Mas será? Essas, assim, elas são realmente tão inteligentes quanto a gente acha? Tipo, a gente vai lá, ela sabe de tudo e dá pra gente? A gente sabe que não, né? Porque às vezes a gente pergunta umas coisas, ela começa a alucinar, falar umas coisas meio estranhas. Então, ela não é tão inteligente assim, tá? Aí eu tenho aqui uma coisa aqui para mostrar para vocês. Na verdade, uma IA, ela só é tão inteligente quanto os dados que a gente dá para ela. Ou seja, é quase um papagaio, né? Ela aprende umas frases aleatórias. Ela não entende muito o que ela entende. Porque, na verdade, uma IA, nada mais é do que um vetor de probabilidades da próxima palavra, né? Então, tipo, ele tem uma palavra, tem a probabilidade da próxima palavra, e ele vai fazendo isso. Na verdade, ele não sabe nada do que ele está falando. Ele só sabe que a probabilidade daquilo que ele te falou é bem provável. Então, ele não entende nada do que ele entende. E, de vez em quando, ele fala nada com nada. Quer dizer, bastante vezes ele fala nada com nada, né? Agora tá um pouquinho melhor, mas ainda tem algumas vezes que ele fala nada com nada. E o papagaio, pelo menos, tem a vantagem de ser um passarinho bonitinho. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha, né? Mas ele não é tão inteligente assim. Então, por que a gente está tão preocupado? Na verdade, você é mais inteligente que o ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele vai saber muitas coisas. Ele é um banco de dados gigantesco. Gigantesco. Mas ele não sabe pensar por si mesmo. Tá? Então, você é mais inteligente que ele porque você tem um bom senso de pegar o que é uma informação melhor, o que é uma informação ruim, se adequar a contextos sociais, e você também tem uma moral, uma ética a ser seguida. As máquinas não têm isso. A gente tem que ensinar isso para elas. Então, em teoria, você é mais inteligente do que elas. Certo? Mas é bem conveniente, porque se é para ser um papagaio de alguma coisa, que seja de terabytes de informação, o que a gente não é muito bom, né? A gente vai pensar, mas não vai ter muita coisa, tá? Um modelo de IA, ele tem o seu valor exatamente por causa disso, porque ele é um agregado de muitas, milhares, terabytes de informação. Ela pode não ter criado aquela informação, ela pode não entender o que ela criou aquela informação, mas ela sabe que você sabe daquela informação. Então, é isso que tem o valor da IA, certo? Certo. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Beleza. Parte 2. A corrida armamentista do novo século, certo? Antigamente, né, corrida armamentista, quando a gente dizia de uma corrida armamentista, era para quem chegava primeiro na bomba atômica, né, para quem conseguiria criar a bomba maior que poderia explodir o mundo inteiro de uma vez só. Agora a gente tem uma outra coisa que a gente está querendo chegar, que é a AGI. O que é AGI? Artificial General Intelligence, ou, traduzindo, inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral, ela sim, ela é inteligente. Ela pode criar vários, colocar
milhões, terabytes de informação dentro dela, mas ela sim sabe pensar. Ela cria novas ideias. Ela vai e cria uma inteligência em cima de dados. Mas ela está meio longe, né? Dizem que é impossível. Assim, quem sabe, né? Mas, a depender do pessoal que estamos hoje, ela, pelo menos, está sendo trabalhada, tá? Tanto é que o CEO da OpenAI, né, o Sam Altman, ele disse explicitamente, a gente está indo atrás da AGI. A gente não sabe se a gente está há 2 anos ou há 2 décadas dela, mas eles estão trabalhando nisso, tá? Mas, tá ok. A gente está querendo chegar na nossa bomba atômica, que é a AGI. Mas a gente precisa primeiro chegar, o resto do pessoal, né, o resto das empresas, precisa chegar no GPT-3 primeiro, ou GPT-4 agora, né? E aí que começa a corrida armamentista. Ou seja, várias empresas estão querendo fazer com que tirar o trono da OpenAI como da supremacia de IA dela. Então, várias empresas já tinham AI, né? Como eu vou fazer um pouquinho aqui de merchan aqui da minha empresa, né, obviamente. O Deep Blue da IBM é uma das IAs. Quer dizer, era o começo de uma IA, né? Não era exatamente uma IA. Mas o Deep Blue, que era um bot de xadrez, foi um dos percussores. Porque dentro dele, ele que aqui, né, ele venceu de um grão-mestre de xadrez, o Garry Kasparov, aliás, toma. Ele ganhou, né, o Deep Blue ganhou dele e criou, assim, um efeito borboleta gigantesco, assim, né, de pessoas que falam assim, cara, as máquinas vão pegar meu emprego, as IAs vão dominar o mundo. Mas não foi muito por assim, né? Mas aí, depois do Deep Blue, a gente teve o Watson, que é uma das IAs, umas pioneiras da IA da IBM, em que ela foi criada para resolver um problema de PLN, que era a pergunta, ganhar o jogo de perguntas e respostas, que chama Jeopardy. Então, era um problema fácil, né? Perguntas e respostas não faz muito sentido. Mas nenhuma IA naquela época sabia como jogar Jeopardy. E o Watson da IBM foi um dos primeiros. Ou seja, tinha IA, mas por que só agora explodiu? Exatamente porque a OpenAI criou um padrão, certo? Aquela IA teatral, acessível para todas, em que, assim, cara, você pode entrar agora, entra aqui nesse site aqui que você vai ter uma IA na sua mão e você pode fazer o que quiser com ela. Esse foi o padrão que a IA começou, a OpenAI criou. Então, todas as empresas começaram a tentar ganhar esse padrão, certo? Opa, peraí. Aí, certo, várias empresas começaram, né? Aí veio várias empresas, né? Veio a Meta com o Llama, veio o Google, veio um monte de empresas, startups, a roda direita. Ou seja, era uma coisa difícil, porque apesar de a gente saber qual era a arquitetura do ChatGPT, muitas pessoas não sabiam muitas coisas mais intrínsecas do modelo, né? Como se fosse a fórmula secreta deles. Então, cada um teve que criar a sua, certo? Ou você pode ser a Microsoft e comprar o ChatGPT também funciona, certo? Enfim, o que for melhor para você. Aí a gente tem vários modelos aqui, né? A gente tem o Gemini, que é o falecido Bard, né? Deus o tenha. O Gemini, que é um mito de comercial e consumo geral, que é feito pelo Google. Ele é muito bom até, eu testei ele. Assim, bonzinho. A gente tem o Watson X, que ele é mais para usos comerciais, né? A gente não tem muitas coisas com Watson X viradas para o público. Eu acho que não tinha nenhum logo do Llama, mas o Llama, né, que é da Meta, é um LLM de uso geral, e por incrível que pareça, o Facebook colocando, cara, uma IA pública, assim, de graça, open source, eu achei isso muito legal. É uma das poucas aqui que ela é puramente open source, o que é muito legal. E aqui a gente tem, caso vocês não saibam, isso daqui é o Apple Intelligence. Eu nunca vi, o pessoal não estava falando muito disso, pelo que eu tinha visto, né? Mas ele traz produtividade para os apps da Apple. É uma inteligência artificial que traz para a Apple aí que, se você tiver um MacBook, um Mac, um iPhone, ele agora tem ele embutido. Mas o que estão tudo isso daqui? O que eles querem fazer com tudo isso daqui? Modelos de fundação. Modelos de fundação são aqueles modelos gigantescos de IA que você vai... que você vai criando em cima deles. Ou seja, isso aqui é só o começo. Ou seja, depois disso que eles criaram esses modelos, eles podem fazer fine-tuning para você fazer um monte de coisas. Você pode colocar um monte de dados de petrolíferas assim e ajudar a indústria petrolífera a achar mais lugares para eles
furarem buraco e achar mais petróleo. Você pode colocar coisas financeiras aqui e fazer uma estratégia. Isso daqui tudo é isso. Cada empresa está querendo ter o seu próprio chat GPT para chamar de seu e construir em cima dele. E também tem o Grok, né? Sabe-se Deus o que o Elon Musk quer com o Grok. Cara, inacreditável, né? Ele criou agora uma nova engine aqui de imagens que é terrível, cara. Não tem nenhuma trava. O Grok tem muitas coisas meio estranhas, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas o Grok existe aí também, que é do Twitter, né? Mas beleza. Mas, obviamente, né? Como qualquer hype tem os seus flops, né? Por que pareça, muitas pessoas não gostaram dos wearables de IA. Como é o caso aqui do Humane Pin e do Rabbit M1. MQ é outra coisa. M1. Eles floparam completamente. Porque eles não eram muito práticos, ou porque o Rabbit M1 não era muito de IA, né? Era meio que um scan. Enfim, se vocês depois darem uma olhada, não deu muito certo nenhum desses wearables de IA. Mas o que deu certo foram muitas IAs mais específicas, como é o caso do V0, que é da Vercel, que eles criam uma IA que te ajuda a fazer front-ends, a debugar código, a criar códigos, tá? E acho que eu não coloquei aqui, mas ele te ajuda a fazer várias coisas voltadas à tecnologia, a código. E o Cloud foi muito legal, que é da Anthropic, né? O Cloud, ele é um modelo de IA que por um tempinho foi considerado assim, tipo, o top de linha. Bateu em frente com a OpenAI, foi muito legal. Mas, né, a competição é sempre muito acirrada, então, às vezes, a gente tem um modelo grande da semana e depois já vem outro, né? Mas o Cloud é um dos melhores. Então, certo, tem várias startups aí no meio que estão querendo um pedacinho desse mercado da IA. Né? E open source não ia ficar de fora, né? Open source aqui, e por que pareça, muitas empresas aderiram ao open source para as IAs, que é o caso do Google, né, com o modelo Gemma, né, que é um subsidiário, um subproduto do Gemini. O Meta, né, que é o Llama, que já o modelo deles já é open source. A Mistral, que é uma startup que criou o modelo Mistral, né, Mixtral. E o último aqui que entrou no open source foi a Microsoft, que foi com os modelos PHI. Então a gente tem bastante coisa aqui, caso você não queira aí pagar, sei lá, não sei quanto que é o ChatGPT, né? Sei lá, R$20, R$30, R$50. A gente tem vários modelos já que são open source e que você pode rodar na sua máquina, o que é muito legal. E se você quiser, ainda tem várias coisas que te ajudam. Tipo, o Ollama, que é esse daqui, tem vários modelos já prontos lá. É só você instalar o Ollama, rodar um comando lá e você já tem o modelo no seu computador. Vai baixar lá o modelo e já tem no seu computador, cara. É incrível. Então, também se você for um pouquinho mais pythonesco, né, também tem o Hugging Face, que é como se fosse o GitHub das IAs, né, ou do de Machine Learning, que você lá tem todos os modelos que vocês podem ter. E você pode colocar no LangChain, que você cria pipelines de IA. E, assim, cara, tudo isso daqui de graça, 0,800, e é muito bom. Às vezes tem umas coisas lá que você tem que fazer, mas, enfim, é de graça, cara. É muito bom. Isso tira um pouquinho da hegemonia, né, das grandes corporações em cima da IA, o que é muito legal. Tá? Certo. Alguma dúvida até aqui? Perfeito. Aí agora, vamos para a parte feia, né? Nem tudo são flores. A era do AI Slop. Como a gente tem muitos modelos aí que são quase de graça, ou, assim, numa taxa irrisória, obviamente ia sair coisa ruim, tá? Tanto poder assim, vem as responsabilidades, né? Mas nem todo mundo assistiu Homem-Aranha para saber disso. Ou seja, temos algumas coisas ruins, obviamente. Roubo de identidade. Muitas pessoas estão levando aquele golpe do WhatsApp um pouquinho acima, né? E usando IAs para te copiar. Ou criar fotos suas e mandar para seus pais e fazer essas coisas ruins. Muito ruim. Criação de provas falsas. Todo mundo já sabia que poderia acontecer e realmente acontece. E muito ruim. Deepfakes. Principalmente esses dois aqui, né? De caráter pornográfico, que acho que é o pior deles.
ou para difamação política, né? Muito dessa eleição teve muitas coisas, muitas criações de deepfakes, para atacar, né? Tipo, do Trump e da Kamala Harris. Muitos colocaram muito, tipo, a Kamala Harris com um chapéu de comunista, criando um cenário meio União Soviética. E, cara, é doideira, né? Que agora, antes tinha que ter muita criatividade para fazer isso. Agora é só você colocar lá no Dall-E. Eu não sei qual que é a de vídeos. Mas aí você, cara, tem 3 cliques aqui, você tem um deepfake assim para jogar na internet e pessoas acreditam. Então é um problema que acontece e a gente não fala o suficiente pelo tamanho, né, dele. Aí vem das redes sociais. Muitas coisas, a gente compartilha muitas coisas nas redes sociais para criar engajamento. O pessoal fazem esses negócios para criar engajamento, né? Tipo, bots de anúncio. Cara, atire a primeira pedra quem não entrou no Twitter, abriu uma thread, aí lá no final tava cheio de anúncio de tigrinho, de coisas que eu não posso falar aqui, um monte de coisa, né? E é tudo bot, que vai numa postagem, aí dá o contexto lá da postagem, escreve meio parágrafo assim, e fala assim, haha, entre no meu link. Cara, é o que mais tem, tá? Mas às vezes também pode ser pro bem. Tipo, tem algumas threads do Twitter e que eles não IA, mas tem lá a sua validade, né? São boas, tem alguma informação interessante, mas na maioria das vezes é só lixo mesmo, né? Pelo menos desses criados por IA, meio lixo. E rage baits. Rage baits é como a gente chama de... Você fala uma coisa controversa, pra, sei lá, chover de pessoa te xingando nas threads. Não importa. Desde que você esteja comentando, publicando, republicando, comentando, curtindo, cara, é isso que o algoritmo vai querer saber. Então, o pessoal ganha muito engajamento em cima disso. E a IA deixou muito mais fácil. Você pode só pegar, sei lá, falar assim, cara, me dá uma opinião controversa aí e posta. Acabou. Você tem muito engajamento em cima disso, tá? O Facebook é um pouquinho diferente. Como é um público um pouquinho mais velho, eles são mais bobinhos, né? Todo respeito, pessoal, tá? Muitos comentários para engajamento, né? E imagens, cara, inacreditável, né? Aqui, eles gostam bastante de 2 coisas. De colocar, por algum motivo, muitas imagens religiosas, por algum motivo com camarões. Isso nunca entendi. Por que com camarões? Ou de, sei lá, de pessoas teoricamente africanas fazendo várias coisas, né? Tipo, uma BMW de plástico, uma bicicleta de couve-flor. Cara, não faz sentido nenhum. Aí se você for ver aqui, tá muito pequeno, né? Mas é que tá escrito, todo mundo vê o meu trabalho, mas ninguém me aplaude. Alguma coisa assim. É tipo uma coisa, cara, comenta, pelo amor de Deus, eu quero engajamento, cara, por favor. E as pessoas mais bobinhas vão lá e comentam. Falam assim, nossa, que bonito. E não veem que isso daqui é totalmente estranho, né? E por algum motivo também de gatos ou pessoas, tipo, em condições, assim, meio ruins, falando, nossa, hoje é meu aniversário, ninguém deu parabéns. O pessoal adora isso no Facebook. Agora acho que eles deram uma diminuída. Mas isso é muito bom para os dois, tanto para a rede social, quanto para as pessoas que fazem essas contas, porque mais engajamento, nem que seja por IA, é engajamento, então traz anúncios. Mas aí, quem que sai na perda nisso? Os anunciantes, porque a grande maioria são imagens feitas por IA, e quem também faz o engajamento são IAs. E até onde eu sei, IAs não compram. Então, quem sai perdendo isso, muitas vezes são os anunciantes, certo? Mas o slop também não vem só em forma de redes sociais, imagens, vídeos, etc. Vem também, mais preocupantemente, em código. E código é muito importante, principalmente no open source. No open source, ele já tá tendo um trabalho meio árduo, né? Porque, assim, muitas pessoas querem entrar no open source só por entrar. Assim, cara, tem muitas empresas nos Estados Unidos que falam, cara, seria legal se você fizesse contribuições ao open source. Algumas falam assim, não, você tem que ter contribuições para o open source. O que teve uma discussão aí que, cara, muito estranho, né? Porque, tipo, se você está sendo obrigado a fazer uma contribuição do open source, a sua contribuição pode ser, tipo, sei lá, cara, tinha uma palavra errada no README e eu consertei. Pá,
conteúdo de uma open source. Não é assim que funciona, né? Já estava ruim, sem as IAs. Agora imagine, sei lá, você pega aí, sei lá, um chat GPT, joga uma parte do código ali nele, aí ele fala assim, cara, acha para mim um bug ou cria uma feature para mim. Beleza. Aí ele pode criar com bugs, pode criar uma feature que não faz sentido, achar bugs que não existem, o que já aconteceu. Tanto é que aqui, o curl, que é uma ferramenta uma ferramenta, né? Que eu falo que é do Linux, mas tem também para Windows. Eles já receberam vários chamados de segurança e que não eram nada. Era só, tipo, bot alucinando, sei lá, que tem um buffer overflow, uma variável lá no meio do código. Não existe. Então isso, assim, já é meio ruim você deixar uma IA mexer em código sem supervisão. Agora imagina, cara, várias IAs fazendo isso ao mesmo tempo e criando coisas que não existem. É um desastre, tá? Mas não quer dizer que usar IA para criar código é ruim, mas do jeito que as pessoas estão fazendo, só para angariar pontos assim no seu GitHub, ou, sei lá, para você ganhar pontinhos de internet lá no GamerRanks, não sei, eu esqueci o nome do site. Não é legal, né? E por causa disso, muitas pessoas agora estão colocando um selo. Cara, isso aqui foi feito por um humano. O que está criando indiretamente, informalmente, um selo, né, de qualidade. Quando você fala assim, isso aqui foi criado por um humano, a gente espera que tenha uma qualidade maior. Que às vezes não é muito verdade, né? Também pode ser que o conteúdo humano tenha lá as suas peculiaridades. Mas aí, eu achei aqui, eu não sei se dá para ver, mas aqui está escrito aqui, né? Conteúdo por humano. Está meio pequenininho. Mas aí, eles estão criando esses badgezinhos. Que você fala assim, cara, a minha arte foi feita por um humano. Esse artigo foi feito por um humano. Porque a gente está começando a associar IA com conteúdo ruim e humanos com algum, pelo menos não bom, mas pelo menos com um certo nível de qualidade, tá? Com um padrão de qualidade mínimo. E pode ser que a gente seja sei lá, criando meio que uma histeria, mas tem um pouco de verdade nisso, né? Porque, assim, agora muitos conteúdos na internet são feitos por IAs. E, como eu falei lá no começo, a gente tem que dar dados para as IAs para elas criarem o que elas criam. Então, a gente está meio que fazendo um retroativo aqui, né? Fazendo um feedback aqui. A gente está dando coisas criadas por IA para as IAs consumirem. Então, tipo, quão diluído vai ficar daqui, sei lá, 10 anos o conteúdo realmente humano dentro de vários conteúdos criados por IA? Não sabemos, mas pode ser que diminua bastante a qualidade de conteúdos daqui para frente, se a gente não fizer nada, né? Certo? Alguma dúvida até aqui? Opa, tem uma dúvida do online. Diga. Como podemos diferenciar os riscos reais dos exageros e mitos em torno da IA? Certo. Cara, você vai diferenciar isso sabendo o que uma IA faz. Não tem outro jeito, tá? Porque se você falar, nossa, a IA agora vai começar a limpar meu quarto e escovar meus dentes. Tá, beleza, cara, mas como uma IA faria isso? Você entendeu o que tem por detrás disso. Por isso que a primeira parte dessa apresentação foi, eu estou te apresentando o inimigo, né? A gente tem que, diz aquele ditado, né? Conhece o seu inimigo para derrotá-lo. Então, você sabendo o que uma IA faz, como ela faz, você tem uma ideia, tipo, cara, você vai ver tipo, uma notícia agora, falando, cara, uma IA criou, sei lá, uma bomba nuclear para explodir, para jogar no meio do oceano. Beleza, mas como é que uma IA criaria uma bomba nuclear? A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui de alguns trabalhos mais complexos. Mas de onde ela aprenderia isso, sabe? Então, você sabendo como que uma IA funciona, você meio que começa a ter uma ideia do que pode ser real e do que é ficção, tá? Pelo menos agora como a gente está. Porque, né, mais pra frente a gente pode ter algum novo tipo de IA que realmente consegue pensar, né? Que, como eu falei lá, a AGI. Aí ela pode, sei lá, cara, ela pode criar uma bomba nuclear. Obviamente vai ter que precisar de um robô para ajudar a fazer ela. Aí ela pode fazer muitas outras coisas. Mas como a gente está, tem as suas limitações. Então, sabendo o que cada IA faz, por enquanto é o melhor dos
é melhor o que você pode fazer para saber o que é mito e o que é verdade, né? Certo. E, então, desde que a gente criou essas IAs, a gente tem alguns dilemas, né? Alguns dilemas éticos. Tipo, eu preciso mesmo de uma IA que tem um poder tão grande quanto o ChatGPT para uma pessoa comum, que a gente não sabe qual que são as intenções dela? Não sei. É ético a gente pegar, tipo, trabalho de outras pessoas, colocar dentro de um algoritmo para ela depois criar coisas novas em cima disso? É um dilema ético. Mas aí a gente tem algumas coisas um pouquinho mais complicadas dentro disso, tá? Porque como a gente está usando IAs, desculpa, como a gente está usando IA para fazer decisões importantes, e está se tornando uma parte bem grande assim de vários trabalhos, a gente tem que ter um pouquinho mais de tato para entender o que está acontecendo, tá? Uma fábula para vocês aqui agora, tá? Agora a gente está num tribunal. O caso é o seguinte: o departamento de polícia aqui de São Paulo agora está usando uma IA para fazer abordagens, tá? Certo? Aí vou dar para a IA o seguinte: cara, eu acabei de ver um cara branco, assim, nesses trajes aqui, roupa social, tudo bonitinho, dentro de um carro esporte, de uma Lamborghini. Aí eu falei assim, ok, beleza, não precisa se preocupar, não chega nele. Beleza. Mas aí a gente chega e pega o mesmo carro e fala, não, agora é um cara negro. Aí ele fala, não, chega nele. Qual o problema? Muitos, né? Por enquanto. Pelo menos nessa situação temos alguns problemas. Dados, em sua forma bruta, cara, são enviesados, tá? Então, às vezes, tem algumas conexões que a gente faz dentro dos dados que, às vezes, pode ser meio discriminatória, meio preconceituosa. E que pode não pode traduzir para o mundo real. Tipo, essa conexão. Carro de luxo, mas homem negro, suspeito. Problema. Certo? Mas beleza. Como é que a gente poderia, então, não fazer essa discriminação? A gente pode usar algumas outras coisas, tá? Tipo, a gente pode dar outras informações para a IA. Não, ela tá o carro tem essa placa e ele estava andando, sei lá, nessa velocidade e estava dirigindo de uma maneira meio perigosa. É um pouquinho mais detalhado, né? Tipo, só que você falar homem negro no carro de luxo, homem branco no carro de luxo. Então, vai que essa placa, esse carro aqui, foi roubado. Pode ter sido qualquer um dos dois. A velocidade do carro sendo muito alta, pode ser que seja acima da velocidade, aí vale a pena. Tem várias coisas que a gente pode fazer para mitigar esses vieses, só que requer tempo, requer um trabalho a mais. Responsabilidade. Beleza, aí vamos dizer que o policial lá que abordou, o cara que a IA falou para abordar, cara, ele foi violento e não tinha nada. O cara tava só com o carro dele lá andando de boa. Aí foi lá e processou o policial. Mas é que é o policial que tem que levar a culpa? Não sabemos. É a IA que tem que ser a responsável? Ela que falou para ele fazer isso. Você pode falar assim, não, cara, eu só tô seguindo o que a IA tá falando. E eu não tenho culpa nenhuma. Ou será que foi o departamento de polícia que não supervisou essa opção? A gente não sabe. Pelo menos não por agora. Mas é um problema judicial que a gente está tendo por causa das IAs. Então, uma coisa muito importante disso daqui, a responsabilidade. Que a gente pode só falar, cara, assim, não, vou bombardear aqui um país. Quem falou isso? Por que você fez isso? A IA falou para fazer isso. Entende? Tem uma responsabilidade aqui. Alguém tem que ser responsável pela ação da IA. Mesmo que ela seja uma facilitadora, alguém tem que ser mais responsável pela ação, pela consequência da ação dela na vida real. É a IA? É o policial? É o departamento de polícia? Não sei, a gente tem que saber disso. Outro, o efeito caixa preta. Por quê? Por que diabos a IA fez essa distinção? Falou, não, cara, você tem que ir lá e abordar o cara negro. Por quê? A gente não sabe. Porque a dimensionalidade dos dados, ou seja, a quantidade de dados é muito grande em escala corporativa, muito grande. Então a gente fala assim, não, ele fez assim, ele fez essa
essa escolha por causa dessa coluna, porque ele tinha isso, isso e isso. É difícil saber disso. Tanto é que agora a gente está tendo muitas iniciativas de IA explicável. Exatamente para ajudar nisso daqui, né, na responsabilidade. Porque, cara, você fala assim, não, a IA falou, tá falado. Não quer dizer muita coisa, ela pode ter falado uma coisa errada. E tendo uma IA explicável, a gente pode ir no raciocínio da IA e falar assim, não, cara, isso está errado, vamos tirar isso daqui e colocar uma outra regra. Entendeu? Tem várias coisas aqui, certo? Mais importante de tudo, dinheiro, certo? Um dos problemas que a gente tem, copyright. Tá? Muitas empresas estão falando, cara, você não pode simplesmente ir lá no YouTube, pegar a música, sei lá, da Taylor Swift e gravar várias coisas. Tipo, pegar isso, colocar numa IA e assim, começar a criar a música da Taylor Swift à torta e à direita. Não pode. Porque é justo, né? É copyright, não pode simplesmente ficar pegando um monte de coisa e criando coisa a rodo, né? Roubando propriedade intelectual. E não só as empresas, mas também artistas pequenos. Muitos falam que tiveram as obras roubadas por treinadores de IAs para criar uma no estilo delas. E, né, não é muito legal. E aqui a gente cai em outra discussão, que é, se uma IA ela pega várias coisas, várias informações, várias imagens, vários vídeos, amalgama tudo para começar a criar novas coisas, a IA é arte. Quer dizer, a arte de IA é arte? É arte. Essa daqui vocês estão vendo, essa pintura que vocês estão vendo, na verdade foi criada pelo Midjourney, tá? Mas ela teve muita repercussão. Não porque ela é bonitinha até, mas não é por causa disso. É porque ela ganhou aqui um prêmio de artes na Feira do Colorado, em que várias pessoas lá tinham várias pinturas. Ela ganhou na categoria de arte digital. Eles sabiam, tá? Eles sabiam, era IA. O cara falou assim, não, isso aqui foi criado pelo Midjourney, tá? Isso daqui não foi eu que fez, foi IA. Mas ele ganhou. Aí as pessoas ficaram furiosas, né? Falaram assim, cara, como assim? O cara fez um prompt, fez esse negócio aqui, e não, ele ganhou. Isso levantou muitas discussões. Mas, assim, independente do qual lado do espectro você tá, se é arte, se não é, não importa. O que importa é o que tá por detrás, né? O que tá, tipo, será que as pessoas podem simplesmente pegar arte, pegar vídeo, pegar música, colocar numa IA e começar a criar coisas em cima delas? Sem uma compensação, pelo menos, né? É isso que está em jogo. Tanto é que o YouTube, recentemente, começou a falar assim, não, cara, a gente vai fazer assim essa IA. A gente vai começar a criar IAs de música. Ela começou a criar contratos milionários com a Universal, com a Sony, com um monte de empresas de música. Não, cara, eu quero comprar o direito disso daí para usar na minha IA. Mas será que ainda assim é bom? Não sei, né? E já está acontecendo aqui também, né? Essas duas capas aqui, obviamente sem nenhum shade para as editoras, né? Até ficou bonitinha essa daqui. São vendidas por IA. E essa daqui, aliás, ela foi para o prêmio Jabuti, de design gráfico, né? De capa. E ela foi desclassificada, porque em nenhum lugar na verdade falava, né? Mas eles não consideravam que capas de IA deveriam ser lá. Mas estava escrito que foi feito pelo Midjourney. Então, cara, as pessoas deviam saber que os produtos que vocês estão comprando têm arte de IA também. Porque, assim, às vezes a gente está comprando sei lá, um quadrinho, um mangá, um livro, e está esperando que seja alguma coisa feita por humanos, né? Uma coisa com certo padrão de qualidade. E às vezes a gente pode falar, cara, eu não aceito uma coisa de IA, que sei lá, 2 segundos, eu mesmo faço lá, se você quer que eu faça isso. Eu vou lá, vou no Midjourney, escrevo um prompt e eu mesmo faço. Então as pessoas têm que saber disso também. Pelo menos é o que eu acho, né? E também não só nas artes, mas aqui, como eu adoro, desculpa, eu vou me divertir agora. Aqui toda a treta que teve com Kendrick, com Drake, acho que muitos de vocês sabem. Se não sabem, agora vão estar sabendo. Teve algumas coisas com IA, certo? Principalmente uma das diss tracks que o Drake fez, ele sintetizou a voz do Tupac, né? Que é um rapper que morreu há um tempo atrás, e do Snoop Dogg em uma música. E o pessoal não gostou, principalmente do Tupac, né? Que eles falaram que foi um desrespeito à memória dele.
Aí, muitas pessoas, acho que ainda ele tirou do stream, mas acho que ainda tem vários lugares, se vocês quiserem ouvir. É muito ruim, não ouça. Mas, mas levantou, cara, eu posso simplesmente falar, sem consentimento, aqui foi sem consentimento da família também. Mas eu posso ir lá e pegar, sei lá, a voz do Tupac e falar, não, agora eu vou criar uma música na voz do Tupac, do Big. Agora eu quero. Acho que não, tem uma certa ética aí por detrás. Nem que seja nesses dois, né? Muitas pessoas também começaram a criar músicas com a voz do Kendrick ou do Drake. Assim, muitas deles foram cômicas, né? Tipo, falando bobagem de um do outro, assim, mas era coisa cômica. Ficava, sei lá, para ter algumas views no YouTube Shorts ou no Instagram Reels. Mas algumas realmente se passaram por músicas de verdade. E por um tempo elas foram mesmo, tipo, o pessoal achou mesmo que eram músicas de verdade. O que levanta ainda mais, cara, eu posso lá pegar a voz de alguém e falar, não, agora eu queria uma música nova com elas. E tem gente que gosta disso. Tipo, eu não coloquei aqui, né, mas a cantora, a Grimes, que é... não sei se vocês conhecem a cantora Grimes. Ela falou que vocês podem pegar a voz dela e criar uma música criada por IA, desde que ela receba 50% dos royalties. Mas, ainda assim, será que... Qual que é o benefício, né, de, tipo, você simplesmente criar isso daqui, tá? Tem muitas coisas aí em cima, tá? Certo. Aí você pode falar, cara, beleza, o pessoal lá de arte tá se ferrando, todo mundo perdendo pras IAs, mas eu não sou artista, Breno, eu não me importo. Nossa, que ceticismo, cara, calma aí. Mas beleza. Agora sim, agora eu vou falar com você, então. Corram pras colinas. Onde vocês deviam estar agora? Corram. Mentira, não precisa não. Certo, agora a Estela falou, cara, nossa, acabei de ver um modelo que faz lição de casa para vocês, escova seus dentes e tira os pelos do nariz. Nossa, agora sim, agora estamos no futuro. Agora sim, nossa, agora a IA vai fundo. E eles estão atrás da gente. Aqui, esse daqui vocês não conhecem, é o CEO da NVIDIA. E ele disse que em algum tempo, 5 anos, alguns anos daqui para frente, cara, não vai ter mais programadores. Todos os programas vão ser feitos por IA, e qualquer leigo pode ir lá fazer um prompt e falar, cara, eu quero um sistema de venda completo. A IA vai falar assim, ok, eu vou fazer para você. Mas, cara, isso é uma coisa muito ousada mesmo de se falar, mais que parece. Porque, cara, programação, para quem aqui é de SI, né, que eu imagino que seja a maioria, cara, sabe o quão difícil é criar um sistema grande, tá? Assim, criar um scriptzinho, tá, IA faz, muita gente faz isso também. Mas criar, tipo, sei lá, um monolito de um site de vendas. Não é tão fácil assim. Tem banco de dados, tem front-end, tem back-end, tem várias coisas aí que você tem que considerar. Regras de negócio, à torta e à direita. Uma IA não saberia elencar tudo isso, da maneira que ela está agora, para fazer uma coisa dessa. Mas, vamos ver até onde ele vai. Mas aí, beleza. Aí começou. Fala assim, não, agora eu vou criar uma coisa que vai substituir engenheiro de software. E o primeiro que foi desse foi o Devin. O Devin, ele era uma IA. Era, né? Porque o pessoal deu uma morte morrida nele. Enfim, que ele era um modelo de linguagem que ele tinha um browser, uma telinha aqui para você dar os prompts dele, um terminal e um editor de código. E o que ele fazia, a premissa dele era, cara, me dá um prompt que eu vou fazer o que você quer. Aí ele fazia lá, não, eu quero que você faça lá no TensorFlow, cria uma IA para mim que reconheça imagens X e H. Beleza. Aí ele ia começar, ia lá ler a documentação do TensorFlow, ia falar assim, ok, tem que pegar isso. Ele ia rodou, ia passar alguns casos de teste, se não falhasse, volta. Vai lá, lê a documentação, recria o código. Ele ia fazendo isso iterativamente. E parecia, cara, nossa, realmente, estamos no futuro, nossa, eu vou perder meu emprego. Ferrou. Mas não foi tão assim, não. A ideia é muito boa, só que a execução foi meio ruim. Porque a maioria disso, tudo, era meio que fake. As demonstrações que ele estava meio fake e, cara, ele não era tão melhor quanto um ChatGPT ou um Cloud da vida para fazer isso, tá? Mas aí que tá. Uma IA programadora, ela é meio estranha, porque assim, ela é uma boa copilota. Se você fala assim, cara, eu quero documenta essa função para mim. Ela vai lá e faz. Cria um script de 100 linhas que faça, sei lá, cara, que mande um e-mail todo meio-dia colocando uma lista de compras. Beleza, ela faz.
Mas fazer nada, qualquer coisa além disso, a IA não é muito boa. Ela dá as suas travadas. Por isso que, por enquanto, ela é mais um copiloto. Tá? Mas, quem sabe? Vai que alguém tem uma ideia que vê o Devin e fala, cara, eu consigo fazer melhor e fazer dar certo. Pode ser. Mas mesmo assim, não é tão fácil. Não é tão fácil. É uma coisa bem difícil. Mas beleza, tá. Por enquanto eu tô safe, Breno. Beleza, mas e agora? Quem tá meio que na reta, né? Cara, qualquer coisa que seja agregação de dados e processamento de dados simples, vai sofrer um pouco. Porque essa é a definição de IA, cara. Eu vou pegar várias informações, agregar elas e criar uma coisa. É isso que muitos empregos analíticos fazem. Então, contadores, atendimento ao cliente também, chatbots, autoatendimento. Muitos de vocês já usam isso, né? A maioria das empresas agora tem um chat de IA lá que geralmente não resolve a sua situação, né? Enfim, às vezes tem que falar com o pessoal de verdade. Mas, cara, tem muitas que são muito boas e que resolvem seus problemas. Você vai lá e ela pega a sua solução e é bem legal. Certo? Aí aqui, curadores de base de conhecimento, copywriting. Copywriting, cara, copywriting é foda. Trabalhos analíticos básicos, tipo tirar insights de dados e criação de relatórios, coisas simples, assim, relatórios básicos, sei lá, num Excel. Cara, a IA faz isso de mão nas costas, tá? Então, tem algumas coisas aí que vão dar problema. Aqui, mecanismo de busca. Não é exatamente o trabalho, né? Mas ele tá tirando um pouquinho o trabalho do Google, né? Porque agora, cara, por que você vai ficar procurando a sua resposta no Google? Se a IA pode dar para você, na grande maioria das vezes certa, a resposta que você quer. Não tem muito por que usar o Google agora, né? A não ser que você mesmo queira chegar na resposta. O que eu acho muito bom também, né? Porque aí você pensa um pouquinho, né? Não deixa só a IA só chegar lá. E empregos de entrada. 3 asteriscos aqui, tá? Porque, assim, empregos de entrada é quando você tá pegando as intricidades do emprego. A IA não vai entender, tipo, quais são as regras de negócio do seu trabalho lá para você te ensinar, não. Mas ela sabe como escrever uma árvore binária, como você faz, sei lá, para criar um endpoint na API do Python. Ela faz isso para você. Então, ela pode, uma empresa que fala assim, cara, eu preciso de um júnior, mas eu não quero fazer isso, né, mano? Pode pegar uma IA. Mas aí cria um problema, porque para ter sênior, você precisa de experiência. Para você ter experiência, você tem que ser primeiro sênior de entrada, né? Então eu queria meio que um ciclo meio quebrado aí, né? Então, se você parar de contratar pessoas, você não vai ter sênior. Se não ter sênior, vai meio que quebrar tudo isso, né? Então, eu acho que, por enquanto, a gente tá bem. Por enquanto, tá? Certo. Uma pergunta aqui, rapidinho, que nosso tempo tá acabando. Tenho a pergunta do online, do Diga. Digi, que é, de acordo com o seu ponto de vista, quais serão os impactos da IA para os empregados, especificamente na nossa área? Desculpa, impacto da onde? Para os empregados da nossa área, especificamente para a nossa área. Certo. Cara, eu acho que o impacto vai ser que a gente vai ter que fazer trabalhos mais especializados. Agora, tipo, qualquer IA cria um boilerplate lá. Cara, cria uma API para mim lá. Uma IA vai fazer isso para você. Mas aí você tem que ser um pouquinho mais específico no seu trabalho. Então, tipo, cara, quebrou uma regra lá de validação de um trigger do banco de dados, porque falhou uma regra. Dela qualquer regra. Isso vai ser o que a gente vai começar mais a fazer. Tipo, criar projeto do zero, cara, não vai ser mais com a gente. A gente vai pegar um boilerplate já feito e vai só customizar. A maioria das vezes, tá? O que, para alguns, pode ser meio chato, porque, às vezes, criar tipo, a estrutura do projeto, entender como é que funciona a tecnologia, é a parte do legal. Mas, cara, eficiência, tá? Empresas querem eficiência. Então, eu acho que é esse que vai ser o impacto por enquanto. A gente vai fazer menos boilerplate, menos códigos repetitivos e vai começar a fazer uma coisa mais orientada para o negócio que a gente está trabalhando. Tá? Porque uma IA já sabe tipo, como fazer uma API, como fazer uma árvore binária, como, sei lá, fazer conexão com um banco de dados. Elas sabem fazer isso. A gente sabe mais umas coisas mais específicas, né? Então, eu acho que é isso que a gente está indo para, a gente está caminhando para, entendeu? Que para alguns pode ser bom, que muitas pessoas não gostam, né, desse boilerplate, alguns podem achar que seja ruim, porque gosta de ter o projeto inteiro feito por eles. Aí fica a mercê de vocês. Essa é a minha opinião, tá? Show. Mais alguma dúvida presencial aqui? Presencial aqui? Não? Beleza.
Última parte, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Então, nem tudo está acabado, certo? Cara, como a gente já viu muitas vezes, a gente está sendo substituído. Robôs, indústria, atendimento por totens, mas nada disso extinguiu os empregos, né? Na verdade, especializou, como eu disse, a gente vai ficar mais especializado. Talvez seja uma coisa ruim, talvez seja uma coisa boa, mas vão ter que trabalhar um pouquinho a mais, certo? Tipo, de conhecimento. Mas não é aquele distopia que a gente estava achando, tá? Não é aquele tipo, nossa, o mundo vai acabar porque a IA agora está tão inteligente vai roubar meu emprego. Não estamos nesse tempo ainda, tá? Não é a solução de todos os nossos problemas, mas também não é o bicho-papão que a gente está achando, tá? A gente vai ter que fazer umas coisas mais a menos. Algumas partes, sim, vão ser automatizadas por IA. Não vou falar aqui que vai ser uma utopia e ninguém vai perder o emprego. Infelizmente, é assim que funciona o mercado, né? Mas não é tudo aquilo, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente um pouquinho é que a gente tem que mudar um pouquinho como é que a gente está olhando para essa revolução da IA. A gente está meio que trabalhando para isso, né? Fala assim, cara, não, agora deixa as IAs fazer tudo por mim e eu vou ver na utopia. Não, cara, não é assim. Não deveria ser assim, pelo menos. Na minha opinião, a gente tinha que ter mais ou menos um copiloto mesmo. Cara, um Armin Jarvis aqui, cara. A gente tem uma super produtividade em cima das IAs. E não ao contrário, as IAs pegarem nosso emprego. Eu acho que é isso que está faltando nessa revolução, né, que a gente está tendo. Porque uma hora ou outra, cara, a gente, querendo ou não, nosso trabalho é o que faz a gente, né? Tipo, nossa felicidade. Tanto seja trabalho artístico, braçal, intelectual. Então, eu não vejo por que as IAs têm que fazer isso. Aí eu já dei um spoiler da minha opinião sobre arte de IA, né? Mas, enfim. Mas é isso, tá? Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho isso. A gente não deveria ter isso da gente ser substituído por uma IA quando a gente tem um toque humano, assim, que a gente tem que colocar no nosso trabalho, tá? Então é isso, cara, seu trabalho é importante, tá? Então, cara, se você tem um trabalho que você goste e que você acha que vai ser substituído por IA, cara, faça. Não tem porquê. O nosso trabalho, assim, ele vai ser, algumas vezes pode até ser valorizado, porque, pensa agora, tipo, a sua roupa provavelmente foi feita por uma máquina, mas se você for lá e comprar, eu quero uma coisa feita de crochê, é caro, vai ficar caro, porque é uma coisa exclusiva, coisa manual, coisa que leva tempo, coisa humana. Então é uma coisa que, tipo, vai valorizar, não supervalorizar, mas vai valorizar um pouquinho mais o nosso trabalho, talvez. Tá? E, cara, não terceirize mais o cérebro para as máquinas. Cara, pensa, faz o seu trabalho, aprenda, não tenta cortar caminhos por IA. Use ela para te ajudar. Aí é uma ferramenta, então usa ela como uma ferramenta. Ela vai te ajudar a chegar nos lugares, mas não use ela como uma muleta. Use ela como uma ferramenta, uma ajuda, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Queria abrir o espaço para dúvidas aqui. Mais uma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Certo. Muito obrigado, viu? Ótima palestra. Aqui, só vocês quiserem depois aqui, me seguir aqui no LinkedIn, no Instagram. E essa palestra aqui, tá? Eu fiz um artigo dela aqui no meu novo perfil de escrita aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Deve ter saído agora, eu vou postar lá depois, tá? E muito obrigado o Hype pela oportunidade aqui de fazer a palestra e aqui para a SSI. Obrigado, viu? Tem uma pergunta no online. Tem uma pergunta no online aqui para você. Online? Opa. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Parabéns pela apresentação. Cara. Quais são as maiores barreiras para tornar as IAs mais acessíveis e compreensíveis para o público em geral? As maiores barreiras mais acessíveis, cara, eu acho que a IA já está bem acessível. Agora, mais compreensíveis eu acho bem legal. Eu acho que já tem bastante oportunidade de acessar IAs. Tanto se puxar GPT, tanto se você quer rodar a sua própria, eu acho que acessível, acho que elas já são bastante, tá? Talvez acessível você quer dizer mais pro pessoal leigo, né? Mas ainda assim, eu acho que ela é bem acessível, né? Você faz uma pergunta escrita em
em linguagem natural e ela vai e responde para você. Acho bem interessante. Mas compreensíveis é verdade. É verdade. A gente não entende como que funciona. A gente entende que ela faça... Você pergunta uma coisa, ela responde. Mas a gente não sabe muito o que tem por detrás, né? Mas aí eu acho que é mais uma coisa mesmo de mandar para a pessoa... criar uma campanha de conscientização mesmo, né? Assim, mais ou menos de como funciona. Mas até certo ponto, essa ignorância ajuda um pouquinho, né? Porque fica meio, cara, nossa, é uma coisa tão potente, eu vou querer ela porque ela é tão potente, eu não sei o que ela faz, eu não sei se eu consigo fazer o que ela faz, mas eu acho que vale a pena você entender um pouquinho do técnico por trás, bem pouquinho. Não precisa ser muito, né? Porque tem muita estatística, matemática, enfim. Mas eu acho que vale sim a pena você entender um pouquinho por detrás para você voltar naquela outra pergunta, né? Porque aí você entende o que uma IA pode não fazer, né? Os limites dela até hoje. Tá? É isso. A gente não tem mais nenhuma pergunta no online. Uma pergunta aqui no presencial. Nenhum? Obrigado, ali, viu, pessoal? Ali, acho que ela tem. Oh, diga. Deixa eu levar o microfone aí. Uhum. Oi. Opa, tudo bem? Se eu não me engano, eu vi no seu perfil que você trabalha na IBM, certo? Isso. Eu também. Aí, Boa. eu queria saber, como sua palestra é sobre IA, qual a diferença da IA normal para a IA generativa? Que eu vejo que é uma coisa que se fala muito, que IA generativa e tal. E eu não sei se é tudo isso também, como uma disruptiva do mercado. Uma IA, cara, uma IA é tudo que você... uma maneira meio leviana aqui, é tudo que você faz um programa e que você não coloca as regras explicitamente. Ela aprende por você, tá? Você dá, tipo, vários dados, pode ser com uma classe ou não, mas aí ela vai aprender por ela mesma quais são as regras que regem aqueles dados, tá? É isso. Uma IA é uma coisa que aprende por si só. Agora, uma IA generativa, ela tem uma a mais. Ela vai aprender sobre os dados, mas ela vai criar uma coisa nova em cima delas. É isso. Porque a IA normal, assim, ela aprende tudo bonitinho, acha as regras que regem os dados e depois solta uma classe, uma classificação, uma coisa do tipo. Mas generativa, ou gerativa, né, é aquela que você vai entender a arquitetura dos dados e dentro dessa arquitetura você vai criar novas coisas em cima dela, entendeu? Então, tipo, eu escrevi, sei lá, eu dei para uma IA toda a literatura de Machado de Assis. Aí eu falo assim, cara, escreva um capítulo no estilo de Machado de Assis. Ela vai fazer isso. Ela vai entender qual é o estilo, quais são as palavras que ele usa mais, qual que é toda uma arquitetura, né, que compõe uma obra do Machado de Assis e vai criar uma coisa nova em cima disso. Tá? Essa é a diferença. Assim, são ferramentas muito poderosas, tá? Mas como qualquer ferramenta, tem as suas limitações, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, provavelmente, você deve ter visto várias palestras do quão poderosas são IAs. Elas realmente são. Mas tem seus limites. E tem os seus contextos, entendeu? Então é isso que eu quis trazer hoje para vocês, tá? Mais alguma pergunta? Obrigado pela pergunta, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Então. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela presença. Tudo bem. Obrigado pela palestra, viu? Muito bom ficar sabendo sobre IA e saber mais sobre isso.